E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Renato Rodrigues e hoje a gente vai estar falando de um assunto bastante pertinente também, uma aula de matemática sobre adição sem reserva. Uma adição sem reserva para começarmos aí, passo a passo de uma adição a ser feita com muito cuidado, com muito zelo e, obviamente, de uma forma organizada para você poder acertar. Tudo bem? Então, simbora aprender. E na aula de hoje, trabalhando adição com reserva, sabendo que você conhece os números, como eles são compostos, sistema decimal, a gente vai trabalhar então os cálculos, iniciando com a adição, iniciando da forma mais simples, que é a adição sem reserva. Tudo bem? É aquela que eu não preciso subir nenhum número. É essa daí, tá? Mas primeiramente, vamos lá. Como é que a gente pode estar fazendo um cálculo de adição? Como é que eu posso estar adicionando, agregando, juntando números? Eu vou te dar algumas formas bem simples de entender, duas pelo menos, e uma terceira forma aqui que é muito básica, mas que muita gente ainda pega. Principalmente aluninhos do terceiro, segundo ano, mas que quarto, quinto ano e de repente até alunos mais velhos acabam se pegando também. Tá bom? Vamos lá então saber como que a gente faz esse cálculo e depois vamos montar uma conta, calcular de forma organizada, você perceber que não tem como errar a partir do momento que você se organizar. Na primeira questão aqui, ou melhor, na primeira parte, eu trouxe um cálculo muito simples, por sinal, acredito que todos aí, talvez estejam assistindo, consigam fazer. 4 mais 3. Eu posso pensar da seguinte forma. Eu tenho 4 quantidades de alguma coisa e junto, esse juntar eu estou entendendo como um sinalzinho de mais, como aqui está expresso, com 3 outras quantidades de coisas. Pode ser 4 maçãs com 3 maçãs, 4 lápis com 3 lápis, não sei, vai ser uma quantidade que você quiser. Nesse caso eu tenho 4 mais 3. 4 mais 3 eu posso simplesmente contar quantos eu tenho só de olhar, é visual esse tipo de cálculo. Nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fácil, né? Perceba que se você colocar a quantidade dentro de balõezinhos, você consegue calcular perfeitamente uma adição. Tá joia? Então, essa é a primeira forma de você conseguir calcular. Mas óbvio que nem todo cálculo de adição é tão simples assim. Eu tenho números maiores, às vezes, para poder calcular. Mas você não pode negar que a gente parte desse princípio. Primeiro eu começo adicionando unidades, para depois partir para outras casas decimais maiores. Tudo bem? Então, pegando esse esquema, com certeza você vai muito mais facilidade pegando o resto. 4 mais 3, fizemos a conta geral, total, e deu 7. Tranquilamente? Ou simplesmente colocando as quantidades, juntando uma quantidade com outra, eu vou ter também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a quantidade que nós temos exatamente aqui. Tudo bem para essa primeira parte? Para fazer de qualquer forma, desde que não sejam números grandes, lembrando. Uma segunda forma de você ver, talvez seja a mais usada pelos alunos que aí estão assistindo. 3 mais 5, um outro exemplo. Peguei outros dois números como outro exemplo. A primeira parte é eu pensar no número maior. Então, acredito eu que a partir de agora você também já saiba comparar os números e saber quem é o maior e quem é o menor. Nesse caso, você concorda comigo que o 5 é o número maior. Então, sempre que você tiver um cálculo desse, você não quer ficar colocando as quantidades para depois contar tudo de uma vez, você simplesmente vai pensar no número maior. O número maior para mim é o 5. Então, eu estou pensando no 5. Ok? Bem tranquilo. Guardou o 5 na cabeça? Perfeito. Agora, você vai adicionar, você vai fazer mais o que falta. E o que falta para mim é o 3. De que forma que eu vou adicionar esse 3? Pode ser de cabeça. Mas se eu preciso ainda um pouco mais de coisas concretas, eu preciso ver, eu posso simplesmente utilizar os meus dedos. Então eu tenho 5 na cabeça, e após o 5, e aí é bom ter o conhecimento de numeração, numeral,
Depois do 5 eu tenho o número 6. A grande dificuldade, às vezes, é do aluno conseguir fazer a transferência desses números. Porque ele pensa no 5 e às vezes quer contar 5 aqui. Não pode contar 5 aqui. O 5 já está na sua cabeça. Então, 5 estando na cabeça, ele não pode estar no seu dedo. É uma forma prática de pensar. 5, depois do 5, 6, 7, 8. Viu só? Ah, eu não consigo contar nos dedos, não quero contar nos dedos. Poxa, pega lápis. Lápis de cor, lápis de escrever, caneta. Pronto. 5, 6, 7, 8. Acredito que com os dedos vai te salvar a vida. Mas os lápis também dá para fazer, você percebeu. Com pedrinha, com bolinha, com borrachinha, tudo é possível de se calcular. O número que está dentro da cabeça não sai para ir para os dedos. É o próximo que vem depois dele. 5, 6, 7, 8. Marcadinho aqui pra gente. Não é só porque está marcado aqui que você sabia. Acredito eu que você saiba calcular também, se não antes, mas a partir de agora. Tem alguma dúvida? Volta no vídeo um pouquinho. Essa explicação é muito válida. O último caso que a gente tem, que cai bastante, e às vezes a pessoa fica aí na dúvida ainda, é quando eu adiciono qualquer coisa a zero. Ou zero mais alguma coisa. Vamos dizer já, desde o início, que o zero na adição não tem valor. Ele tem um valor posicional, óbvio. A posição dele ali não pode ser mudada. Mas valor mesmo, para ser calculado, não tem. Ele não tem esse valor. Então entendo que qualquer adição que tenha zero envolvido, sempre vai ser o número que está sendo adicionado a ele. Nesse caso, 6 mais 0. Bom, eu fiz uma outra forma de a gente visualizar essa quantidade. Palitinhos, que é bem interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 6 palitinhos. E aqui no meu outro conjuntinho que eu estou adicionando, eu não tenho nada. Se eu não tenho nada, você concorda comigo que a quantidade que tinha inicialmente passa para o final? Tá aí então. Qualquer número mais 0 será igual a qualquer número. 1 mais 0, 1. 2 mais 0, 2. 10 mais 0, 10. 1050 mais 0, 1050. E assim por diante. Já para finalizar, 0 na adição não tem valor de cálculo. Tem valor de posição, mas não tem valor de cálculo. Tranquilo? Quero que essa daqui você não erre nunca mais. Joia? Vamos partir para uma próxima. Nessa parte do vídeo, a gente já tem um cálculo pronto para ser montado e efetuado. O famoso arme e efetue. Por vezes, o professor pode passar um cálculo nesse sentido, nesse esquema. E você é obrigado a colocar os números nos seus devidos lugares. Eu fiz uma grade para poder nos orientar melhor. Tá? Veja aqui, eu tenho 42 mais 17. Eu tenho números aí que são compostos de unidade e dezena. É interessante a gente saber quem é a unidade, quem é a dezena direitinho, para poder localizar exatamente os números nos seus devidos lugares. Porque na adição, uma coisa que eu não consigo fugir é unidade calcula com unidade, dezena calcula com dezena, centena calcula com centena e assim por diante. Tudo bem? Vamos localizar o 42? Então, sabendo que o 2 é a unidade, 4 é a dezena, então eu tenho 2 e 4. 17, 7 é a unidade, 1 é a dezena, esse é o valor posicional de cada um. E aqui eu sou obrigado a colocar o sinal, não precisa circular, mas você é obrigado a colocar o sinalzinho de mais para saber que é a operação que eu estou fazendo. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Nesse caso, 7 e 1. Por que é importante eu localizar direitinho os números? Já dissemos. Unidade calcula com unidade. Dezena calcula com dezena. E se tivesse centena, calcularia com centena e assim por diante. Bom, vamos lá. Qual é a orientação? Qual é a ordem de cálculo? Qual é a ordem da operação? É sempre da direita para a esquerda. Da unidade para a dezena, para a centena e assim por diante.
Tudo bem? Então eu vou calcular, obviamente, primeiramente 2 mais 7. Percebeu por que aquela primeira parte da aula era importante? Porque sabendo calcular unidades, você consegue calcular um todo. Você consegue calcular números enormes, sabendo calcular um de cada vez. E a colocação deles vai te ajudar, obviamente. 2 mais 7, vamos pensar no maior número. O maior número é o 7. 7 na cabeça, 2, 7 na cabeça não está no meu dedo. 7, depois do 7, o 8, 9. É bom conhecer o numeral. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pelo menos esse você tem que, tá na cabeça. Tranquilo? 7, 8, 9. Não tem reserva, não subiu ninguém, eu não saí, né? Não ultrapassei do 9. E agora eu tenho a dezena para calcular. 4 mais 1. 4 é o número maior. 1, mas fica fácil, né? Todo número mais 1 é igual ao seu sucessor. Por falar em sucessor, você pode assistir a aula de antecessor e sucessor que eu tenho aqui gravada também. Só clicar nos cards aqui no cantinho, você vai ser direcionado direto para essa aula. Mas, sugiro que você termine de assistir essa aqui comigo. Se tiver dúvida em antecessor e sucessor, volta na aula lá, assiste essa primeira aula de matemática, volta para essa daqui depois. Tá joia? 4 mais 1, todo número mais 1 é igual ao seu sucessor. Qual é o sucessor do 4? 5. Perfeito? Então vamos nele. Olha só o seu resultado. 59. Uma adição, eu também tenho partes dessa conta. Você percebe que eu tenho uma primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte que está me dando resultado. É interessante a gente conhecer esses pedaços de conta para que, numa possível questão de situação problema, uma provinha, você não seja pego aí, de repente, sem saber. Como foi já explicado, para os meus alunos, pelo menos lá na escola, a primeira parte é chamada de parcela. Então, primeira parte da conta, 42 aqui para mim, parcela. Segunda parte também é chamada de parcela. São conhecidas ambas como parcelas, e eu posso ter várias parcelas numa adição. Inclusive, até existe uma situação em que a adição de parcelas iguais acaba se tornando uma multiplicação, mas isso vamos passar lá para frente, não vamos adiantar muito não. As duas parcelas aqui para mim têm o mesmo nome, por quê? Porque não importa a ordem que elas venham. Não importa a ordem que elas venham, porque o resultado sempre vai ser o mesmo. 2 mais 7, 7 mais 2, sempre será 9. 4 mais 1 ou 1 mais 4, também será 5. Então, 42 mais 17 ou 17 mais 42 sempre vai dar 59. Tudo bem? O que eu posso diferenciar aqui é colocar parcela 1, parcela 2. Simplesmente para eu saber quem está em cima e quem está embaixo. Só isso. Tudo bem? Não é obrigatório. O nome do resultado de uma adição existe? Claro que existe. Conhecido como soma. Já ouvi falar de total. Mas soma é o mais conhecido. Tudo bem? Aprendemos como é que se monta uma conta de adição, um cálculo de adição. Perfeito? Está aqui então o nome deles, como se calculou. Perfeito? Vamos para a próxima. E se você chegou até aqui comigo no vídeo, acredito que já esteja aí pronto para fazer um cálculo de adição sem reserva. Lembrando, primeiramente sem reserva, próximo vídeo a gente fará aí com reserva. Tá? Requer uns detalhes a mais para a gente poder ver. Aqui eu já tenho dois cálculos. Perceba que os meus números da letra A vão até as centenas e os meus números da letra B vão até aí as unidades de milhar. Tudo bem? Até as ordens dos milhares, digamos assim. Primeiramente, a gente precisa armar a conta. Para armar a conta, eu tenho a minha primeira parcela e tenho a minha segunda parcela. Lembra? Parcela 1, parcela 2. Vamos localizar esses números nos seus devidos lugares. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. Tranquilo? Precisa fazer isso toda hora? Não, lógico que não. Isso aqui é só para você se organizar. De repente, se estiver com dificuldade no começo, colocar os algarismos nos seus devidos lugares, é legal você fazer isso, tá? Vamos
Vamos dar uma fechadinha aqui, para a gente poder localizar os números nos seus devidos lugares. Beleza? Não tem como eu perder os meus algarismos agora. 206, 206, 321. Sinalzinho de mais. Não se esqueça do seu sinal de mais, tá? É muito importante que você coloque o sinal de mais, senão você não vai saber que cálculo você está fazendo. Tudo bem? 321. 3, 2, 1. Agora é só calcular. 6 mais 1, número maior na cabeça, 1. Fácil, né? Depois do 6, o 7. Mas a gente pode pensar daquela seguinte forma. Todo número somado a 1, todo número mais 1, é igual ao seu sucessor. Quem é o sucessor do 6? O 7, né? Aqui eu tenho 0 mais 2, e a gente já sabe que o 0 na adição ele tem valor posicional, mas valor de cálculo ele não tem. Então o número que está sendo adicionado ao 0 passará direto para baixo. Falamos disso hoje, hein? Lá naquelas aulas lá que a gente fez hoje na escola. 2 mais 3, posso pensar 3 mais 2. É na mesma, tá? 2 mais 3, 3 na cabeça, 2 na mão. Depois do 3, o 4, 5. Então, 2 mais 3 ou 3 mais 2 é igual a 5. Resultado, 527. Tranquilo? Conseguiu fazer essa aí? Vamos para a próxima. E na letra B nós temos 4.295 mais 2.304. Vou fazer o cálculo, vou localizar cada um na sua devida casa decimal e aí a gente consegue operar com mais facilidade, digamos assim. Por organização, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Conhecido como milhar também, nesse início de estudo. Uma separaçãozinha aqui, para eu colocar cada número no seu devido lugar, ou melhor, cada algarismo no seu devido lugar, tudo bem? E o primeiro número, 4.295, vem localizado exatamente aqui. Ó. 4, afinal é 4.000, então eu entendo que ele é uma unidade de milhar. 295 mais 2.304. Sinalzinho de mais, 2.304. Percebeu que o zero, mesmo não tendo valor na adição, ele tem um valor posicional, ele ocupa um espaço. Você não pode deixar de colocá-lo. Tudo bem? Joia. Lembrando, fiz esse esqueleto todo aqui, essas grades, por organização, para que os algarismos não saiam dos seus devidos lugares. Mas é interessante que você vai pegando um jeito de fazer, vai treinando, sem precisar ficar colocando as grades. Porque já pensou você ficar toda hora colocando gradezinha para poder colocar um algarismo? Você precisa saber fazer isso daí sem a grade. Tudo bem? Beleza, então. 5 mais 4, né? Vamos começar da unidade, indo em direção ao milhar. 5 mais 4, número maior na cabeça, 5. 4 é a quantidade que eu tenho nos dedos. 5, depois do 5 eu tenho 6, 7, 8, 9. Perfeito? Dezena, 9 mais 0, opa, 0, já sei o que acontece. Né? Para adicionar, 0 para mim não tem efeito. O número que está em cima passa para baixo. 2 mais 3, nós já fizemos aqui desse lado. Ó. Perceba que chega um momento que começa a ocorrer repetições nos meus cálculos. Então, porventura, eu até decorei cálculos anteriores e não preciso mais ficar pensando como é que se faz esse cálculo. Se você não se lembra daqui, vamos lá. 3 mais 2. 3, 4, 5. Tudo bem? E para terminar, 4 mais 2. 4 na cabeça, 2 na mão, 4, 5, 6. Lembrando, 4 na cabeça, 4 não está no seu dedo. 4, 5, 6. Perfeito? Resultado, 6.599. Bom, espero que essas adições que nós fizemos aqui, essa explicação de adição sem reserva, tenha ajudado a sanar algumas dificuldades aí que de repente você podia ter. Se deu tudo certo, bacaninha,
Espero que tenha ajudado para você esse vídeo, tá? Se não conseguiu pegar alguma parte desse cálculo ou ficou alguma dúvida, volte no seu vídeo várias vezes que você quiser, tá? Compartilhe esse vídeo com quem possa ajudar outros coleguinhas aí que estejam com dificuldade também, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula!